O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós somos chamados hoje a vivenciar esta palavra que vai nos ajudar a crescer cada vez mais nessa dinâmica de fé pela qual nós somos chamados a anunciar. Como falar disso? Vocês observaram, vamos deter um pouco no texto do Evangelho que nos é proposto. Vocês observaram que a dinâmica de Jesus, aqui a gente vê a pedagogia de Jesus. A dinâmica de Jesus é falar de uma forma simples, de uma forma popular, para pessoas simples. Não uma forma técnica, uma forma difícil de compreender. Apesar que, muitas das vezes, quando nós escutamos uma parábola, ela se torna um pouco difícil aos nossos ouvidos, porque nós não vivemos, não tínhamos vivenciado até então a cultura do povo de Israel. A gente não tem essa experiência. Então, muitas coisas que ali é apresentada parecem ser difíceis aos nossos ouvidos. É interessante a gente observar o fato. Jesus está conversando com a comunidade, com os apóstolos, com os discípulos e com a comunidade. Ele está falando do anúncio do reino. Ele está falando do anúncio do reino como palavra. Ele está dizendo que ele é o anunciador dessa palavra. É ele que está dando o anúncio desse mistério aos irmãos. Então ali a gente começa a observar um fato claro. Então ele é aquele que semeia. A palavra é a vontade do Pai na nossa existência. Então aqui a gente vai observar outro ponto de campo importante. Aqui a gente vai observar essa história da semente boa e do terreno. Quase que o semeador fica um pouquinho no oculto. Veja que interessante, para entender isso aqui, a gente tem que olhar para a cultura do povo de Israel. Como é que eles fazem a dinâmica do semear? Eles não semeiam como a gente semeia. Ou melhor, talvez a gente nunca semeou na vida, né? Mas a gente semeia na forma popular de dizer. Um agricultor, quando semeia, o que ele faz? Ele prepara a terra. Sem preparar a terra, ele não joga a semente. Diferente do povo da Palestina, da atual Palestina, né? Que faz a ação ao contrário, aos nossos olhos. Mas aos olhos dele é certo. Joga as sementes e depois ara a terra. Vai o caminhão jogando semente, espalhando semente, né? E no caso aqui o semeador pega o seu bornar, vai jogando as sementes e elas vão caindo. Depois vem o arar a terra. Aí sim aquela semente vai misturando com a realidade apresentada, a terra. E aqui no caso, terra boa. E ele vai dizer que tem alguns pontos que ali é colocado. Primeiro, cai no meio do caminho. Ele está querendo dizer o que com isso? Que às vezes a gente recebe a palavra, mas ela é muito superficial. Ou melhor, nós somos superficiais e deixamos a palavra ser superficial. É aquele que lê a palavra ali, tá bom, não preciso de mais nada. Né? Já li a palavra de Deus. Né? Lê correndo, não mergulha na palavra. Então, a primeira realidade, já esqueceu a palavra. Parece que para o mundo moderno seria a palavra colocada, aquela palavra que a gente sempre posta.
né? Já viram que tem os meios de comunicação são mais católicos que a gente, né? São mais cristãos que a gente, porque eles evangelizam de uma maneira e a pessoa não sabe nem o que está evangelizando. Está misturando texto bíblico, está colocando pega um pensamento de um filósofo, de um Confúcio, de um Osho, daqui, de lá, achei bonito, coloca lá no grupo e pronto, parece que tudo é palavra de Deus. Então essa é a palavra superficial, é uma palavra de momento. Você leu agora, mas passou 3 minutos, você já não sabe nem que você leu, né? E quantas das vezes nós encontramos e podemos cair nesse perigo de viver de momentos. Então, se hoje eu estou feliz, estou lendo a palavra de Deus, vivo essa onda, vivo aquela e pronto. A palavra cai no meio dos espinhos, crescem os espinhos, cresce essa palavra, esse arbusto, os espinhos sufocam. Também pode dizer, aquele que olha para a realidade e recebe a palavra, só que nas primeiras dificuldades e provações, desiste dessa palavra e fica triste. Culpa a palavra, culpa a estrutura pelo qual a palavra foi anunciada e vai embora. Aí a gente fala que o inimigo, ele faz muitas das vezes isso. Ele não nos deixa viver a palavra e nos tirando a palavra, nos deixa sozinho no mundo. A palavra também cai em outras realidades, cai na areia. Aqui a ordem dos fatores não está alterando muito o produto, porque a gente está explicando passo por passo. Mas aqui cai na areia. É aquele que recebe a palavra, mas é inconstante. Por que é inconstante? Porque fica preso às preocupações do tempo. Não quer dizer que as preocupações do tempo não sejam importantes, mas às vezes dá muito mais valor pelo meu bem material, pelo meu bem egocêntrico, pelo meu bem físico, que eu esqueço de viver Jesus em meio, essa palavra em minha vida. Aí fala que cai uma palavra em terra boa. Aí vem a questão interessante. A questão da palavra na terra boa, o fruto, não é consequência do semeador e nem da semente, é da terra que recebe. A semente que cai em terra boa, essa produz fruto. E vocês observaram o fruto ali, como é que é colocado? 30, 60, 100. Interessante, né? Por que isso? Porque no tempo da Palestina dizia que era 50. E um fruto por 50 quer dizer que essa árvore, ela tem a totalidade, ela é perfeita. Agora você falar que dá 30, dá 60, dá 100, é mais que perfeito. Então quer dizer que se eu deixo essa palavra transformar a minha vida, se eu me deixo moldar por essa palavra, eu vou dar fruto dessa palavra ao meu irmão. Aí vem uma ação que a gente coloca ali, né, porque o Senhor diz que Ele é o semeador, mas também agora, por essa palavra que cai na terra boa, essa terra boa também é semeador. Então todo mundo quer ser terra boa, não é verdade? Ninguém quer ser terra meia boca, né? A gente quer ser uma terra boa, porque a gente quer dar fruto. Agora, qual é o fruto que você está dando hoje? Porque a gente pode dar um fruto que edifica ou um fruto que não edifica. Uma palavra que salva ou uma palavra que mata. Uma palavra que traz esperança, uma palavra que faz sofrer. A palavra que traz alegria, a palavra que traz tristeza. A palavra que traz unidade, a palavra que traz discórdia. Qual é a palavra que você está anunciando? Esse é o contexto. O Senhor nos coloca a entender um pouco sobre esta ação. Qual é a palavra, qual é a semente que nós estamos lançando no coração da nossa comunidade, dos nossos irmãos em casa? Como que está sendo vivida essa palavra? Está sendo postada? Está sendo meditada? Está sendo uma resposta de unidade? Aí a gente entra na dinâmica do nosso Santo Pai Bento. Falo carinhosamente, meus irmãos, Santo Pai Bento, porque a gente vivendo a espiritualidade da ordem beneditina, a gente tem Bento como Abá, e Abá significa Pai. Então, nosso Pai Bento, veja, nasce
em 480, dentro de uma dimensão de império, né, de um momento de conquistas de terras. Né, só para a gente entender, a Itália é cheia de países, né, eram pequenos paizinhos que se reunindo forma ali uma grande realidade, a Itália. A gente pode dizer, Bento é italiano, mas também ele está dentro de uma cultura, dentro de um império que entra ali, que está ainda tomando conta da Itália. Depois a Itália é que vai criar corpo e se tornar Itália. Mas nesse período tem um conhecimento, tem a busca do conhecimento. Roma é a capital do estudo. Ele nasce na Perúgia, que é o meio da Itália, o cinturão verde da Itália. A parte bonita, onde tem os grandes santos, né? Ele e a sua irmã, a Santa Escolástica, que sempre falam na missa, é a irmã gêmea de São Bento. Mas observa uma parte importante. Ele, com seus 18 anos, 17 para 18 anos, porque a sua mãe, Cláudia, ela falece no parto dessas crianças, e o seu pai é que vai criá-los, mas tem uma governanta, que geralmente é alguém próximo da família que educa. E essa governanta leva Bento para Roma, para estudar filosofia. E ele, indo estudar filosofia, se depara com uma realidade que é própria do seu tempo. Não estão falando mais de Deus, estão falando de valores egocêntricos, materialistas, e também conceitos que não levam as pessoas a um discernimento. O que ele faz? A pedido pede a sua governanta, e ele vai se refugiar, ele vai indo para a direção de Subiaco, na parte de baixo de Subiaco, e assume uma vida. Ele abandona o estudo de filosofia e vai para uma gruta, a gruta de Subiaco. Entra nessa gruta e se refugia lá, porque ele queria um modo diferente, ele queria ser uma resposta, um jovem, querer dar uma resposta para aquele mundo que ali estava, que vivia uma dimensão muito mundana, muito assim, vulgar. Ele começa a ter o instrumento, a palavra de Deus. É orientado por um eremita. Naquele tempo, os monges não eram monges como a gente conhece, que vivem juntos, que é chamado cenobita. Né? Os monges viviam isolados, né? Em cavernas, ou numa casa, num casebre no meio do mato, lá em cima. Eles viviam no deserto. O pai Antão, né? Que é chamado na Europa de Santo Antônio Grande, como a gente conhece muito Santo Antônio, para não confundir o Santo Antônio, chama de Antão, né? O Antônio Grande. E tantos, o pai Basílio, tantos outros, eles eram quase que, para dizer, são eremitas. São Bento vai fazer essa experiência. Durante 3 anos ele fica na gruta de Subiaco, sendo orientado, formado por Romano, um eremita, que lhe dá o hábito da santa obediência. O hábito significa o quê? A pobreza. Despoja-te da tua realidade. Você quer viver o novo? Tira a tua vaidade e coloca um hábito, uma ação simples, se revista de Cristo. E ele ali ficou. Mais para frente, já mais ali no ano 500, em algumas coisinhas, ali 517, você já observa que um padre da cidade descobre São Bento num dia muito particular, o dia de Páscoa. Porque ele meditando, esse padre meditando na sua casa, rezando, escuta Deus falar no coração. Porque esse padre já estava rezando, pensando naquilo que ele ia comer como almoço de Páscoa. Pensando, o que eu vou fazer para o almoço de Páscoa? E Jesus fala ao coração. Você preparando, sonhando a tua comida, e meu servo Bento passando a fome numa gruta. E esse padre vai até uma gruta de Subiaco, encontra São Bento e leva para ele a comida. Conversa com ele um pouco, mas volta para casa. E São Bento, eremita. Mais à frente um pouquinho, camponeses encontram São Bento numa gruta. Quando a gente fala que camponeses
encontra São Bento numa gruta, lembra alguma coisa para a gente? Primeiro, um padre indo visitar São Bento. Lembra alguma coisa? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Olha que maravilha. Depois, mais à frente, camponeses vão ao encontro de São Bento e o encontram numa gruta. Na gruta de Belém nasce o pão da vida. O corvo sempre levava um pãozinho para São Bento, né? Era o alimento de São Bento, né? São Bento tem uma ação muito próxima dessa ação, da gruta fria de Nazaré para a gruta fria de Subiaco. Esses começam agora a escutar São Bento, e São Bento vai dando os conselhos como um eremita. Os monges da época, ele funda 12 mosteiros, né? Começa a formar uma maneira diferente de viver a vida monástica. Chamam jovens, os homens, primeiramente os homens, chamam e eles formam 12 mosteiros representando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E ali caminham. São Bento continua na sua realidade de gruta. Depois, terminando o 3º ano, ele é chamado porque um dos mosteiros tinha morrido seu abade e precisava de um abade para o mosteiro. E esses monges vão pedir a Bento para que vivam, mais para frente viva essa ação. Aqui São Bento já é 530, São Bento já tinha escrito a regra. A regra é uma normativa de vida para ele. Ele é leigo, ele não é padre. É um leigo que escreve para leigos. A regra não é prioridade dos monges, é de toda a igreja. Por isso que o princípio da regra entra naquilo que nós escutamos. Escuta. Aquele que escuta a voz de Deus tem vida. Deus fala pela René, escuta, filho, eu preciso falar-te. A regra diz sobre essa realidade. No prólogo da regra está lá, né? Esta regra é escrita para você, quem quer que você seja. As vozes de um pai amoroso que quer falar-te ao coração. Então a gente observa que a regra segue a mesma estrutura da Bíblia, 73 livros. São 73 pequenos capítulos que vai falar da importância de se viver bem. Só isso. Agora, para se viver bem, precisa abdicar de alguns caprichos que na vida, ou vícios que na vida a gente tem. E é isso que São Bento coloca. Por isso que São Bento vai falar para esses monges, vocês não vão suportar a regra. Nós queremos. Aí vem aquela expressão interessante de São Bento, né? Ele vai, vê a desordem, bota a ordem. Aqui nós temos um báculo na mão de São Bento, mas é a vara de São Bento, né? São Bento batia com essa vara aqui, né? Ele mostrava a força naquela época um pouquinho assim. Fez errado, ali ele educava um pouquinho. Acho que aqui começa a vara da infância e da juventude, né? Então, né, nesse período, São Bento mostrava esta ação para a comunidade, para viver o amor total a Cristo. Em tudo, amai nosso Senhor. Em tudo, servir a nosso Senhor. Nada colocar em primeiro lugar do que a palavra de Deus. Nada pode estar em primeiro lugar do que o amor de Deus. São Bento viveu isso, esses monges não aceitaram, quiseram matar São Bento, porque só se troca um abade com a morte do abade naquela época. Então, para trocar o abade, o que precisa acontecer? O abade atual morrer. Como ele não ia morrer porque era muito jovem, o que eles fizeram? Encontraram uma víbora, é similar à nossa cascavel. Colocaram o veneno dessa víbora no cálice e deram para São Bento à noite tomar na sua janta o cálice de vinho. Ele abençoa o cálice, abençoa o alimento e o cálice, levantando o cálice estoura, né? Por isso que é dito aquela frase dentro da oração, né? Se oferece, né? Beba tu mesmo aquilo que me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Né? Se é mal que me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Então, toda a oração de São Bento é rezada na vida de São Bento, na vida desse homem. Ele teve muitas provações, mas em tudo viveu o amor de Deus. A sua irmã foi educada dentro da estrutura da vida monástica que segue ao seu irmão. Funda as beneditinas, filhas de São Bento. Elas caminham. Escolástica morre,
ela recebe de Deus, antes da sua morte, o aviso da morte. Ela pede para visitar o irmão. A escolástica vai, São Basílio e São Gregório, né, o Papa São Gregório que tem todo esse diálogo, ele que relatou tudo isso, porque era beneditino, né? Mas mostra uma coisa para a igreja muito interessante. Essa mulher, chegando a sua irmã, quero conversar contigo. Passou 6 horas, eram as vésperas, e São Bento diz assim: escolástica, vai embora, porque eu e meus monges, meus filhos, meus irmãos, não podemos ficar fora de nossas células. Células são quartos. Escolástica fala: Bento, vamos passar a noite aqui conversando na hospedaria. Ele, escolástica, vai embora. Escolástica põe as mãos na mesa, inclina a sua cabeça, em silêncio fica. São Bento pensa que ela está chorando. Quando ela levanta a cabeça, isso foi um fato, começa a chover. E começa a cair raios para tudo quanto é lado. São Bento, muito cheio de Deus, olhando para essa realidade, vê que escolástica tinha feito algo de incomum. E fala: escolástica, o que você fez? Eu pedi ao meu irmão, ele não me ouviu. Eu pedi ao meu Senhor, ele me escutou. E São Bento é que diz: obteve mais aquela que mais amou. Por isso que ela fala para ele: se você quer ir embora agora, vai. Era o princípio da regra. A regra diz para o noviço, lê-se a regra para o noviço, e diz assim: aqui está a regra pela qual você deve viver. Se você está preparado, entre. Se você não está preparado, você pode sair. E ali dá a regra 3 vezes. São Bento escuta da irmã o ensinamento da regra. São Bento se coloca agora como aquele pai amoroso que, obedecendo à voz de Deus que fala nos irmãos, é capaz de colocar a vida em comum. Por isso que dentro da regra beneditina, dentro da espiritualidade beneditina, nós somos chamados a escutar. Escutar para suportar, dar suporte a. Não escutar para só presentear. Escutar para educar para a vida. Essa é a dinâmica da vida beneditina, da vida e da espiritualidade de São Bento. Por isso que todo aquele que carrega a medalha de São Bento é chamado a viver na medalha a espiritualidade, a vida pela qual esse homem viveu, que traz o cerne de sua existência, o seu lema, Pax, a paz, porque o monge é chamado a ser portador de paz. E depois a atividade, ora et labore, labora, reza e trabalha. O monge deve viver do sustento do seu próprio trabalho, alicerçado primeiramente pela oração, Eucaristia e Palavra de Deus. Então que a gente possa pedir a São Bento hoje, que nos ensine a viver e que na hora da nossa morte nos acolha no céu. Por isso que a gente traz a medalha à frente, é a cruz de Nosso Senhor, que tem a oração de São Bento ali. A cruz sagrada seja a minha luz, porque era um homem que vivia desse amor, à cruz de Nosso Senhor. E atrás a imagem de São Bento, que mostra a Pax Beneditina, que mostra essa frase que diz que São Bento te receba na hora de sua morte. Então, aquele que carrega a cruz não é um amuleto, mas um sacramental, no qual é chamado a viver essa espiritualidade da escuta e da palavra de Deus. Deixar Deus falar ao coração. Que São Bento interceda por todos nós. Amém.